Oi, gente! Voltei ontem, hoje, segunda, terça, mentira. Só ontem, educação física, hoje tecnologia para os alunos do nono e também hoje tem os alunos do oitavo aí, porque a gente teve um probleminha técnico na aula do oitavo ano e aí eles vieram aqui junto com a gente assistir a aula no nono ano. Estou eu, Jujuba e Fabiana. Yay, estou aqui também. Eu voltei. Voltei. Então, gente, voltamos aqui para mais uma aula de tecnologia. A gente conseguiu aí pegar, né, de uma sequência de aulas. Pois é. Dando continuidade também para o caderno do aluno, né? A gente já estava trabalhando o caderno do aluno desde a aula passada e hoje a gente vai continuar trabalhando o sistema binário, né? Então, bora lá. Para começar essa aula, a gente vai colocar a habilidade aí para vocês na tela, tá? Você vai ler a habilidade para eles, Ju? Eu vou. Cadê a habilidade? Espera aí, que vai chegar ali, ó. Espera aí que eu vou buscar a habilidade. Vai buscar a habilidade, Juliana. Pronto. Interpretar um algoritmo em linguagem natural e convertê-lo em uma linguagem de programação. Essa é a história da nossa aula. Tó, te dou isso de presente. Muito obrigada. Para sempre. Né? E já para empolgar vocês para essa aula, eu trouxe aqui, ó, o logo do Centro de Mídias, né, aí em sistema binário, assim como o meu nome da Ju também em sistema binário. Agora fica aí o desafio, né, para descobrir qual é o nome de quem, né, Ju? Então, esse é o grande desafio da aula. Quem está na primeira linha, Juliana ou Fabiana? Fica aí a pergunta e o mistério. Exato. Então, para começar essa aula, a gente quer saber de vocês se vocês já ouviram em algum momento falar sobre código binário, se vocês sabem o que é, para que ele é utilizado. Só que, assim, como a gente viu que essa aula está demandando um pouco mais de tempo, né, Ju? A gente não vai deixar o tempo para interação. Então, vocês vão aí falando com a Ju, que ela vai me passando, porque a gente viu que é um tema, assim, que é um pouco difícil, então acaba demandando um pouco mais de tempo. Por sinal, a dica que a gente dá é que, como a gente vai falar sobre sistema binário, a gente vai falar também um pouco sobre matemática. Então, o ideal seria que vocês tivessem o caderno, uma caneta, para ir acompanhando com a gente, né, Ju? Que talvez fique mais fácil para vocês entenderem, né, fazendo os exercícios, né, a montagem do processo junto com a gente. Cara, estão te chamando de Flaviana, de Rihanna. Não, gente, é Fabiana e Juliana. Misericórdia, ganhei outros nomes que eu já não estou nem sabendo. Então, vamos. Ó, teve gente que falou que já ouviu falar, mas não sabe o que é. Exatamente, mas bastante gente falando que não. Que né? nunca ouviu falar, né? E o sim, o que você sabe mais ou menos? Sim o quê? Ó, achei, nossa. Até eu me assustei. O Giovanni disse, sim, sobre filmes ou coisas de hackers. Exatamente. Então, bora lá. Manda um beijinho para os meus alunos do Antônio Olímpio de Barretos, professora Fáuzia. Beijo! Beijos! Então, ó, começando aí, a gente vai entender o que é esse sistema binário, né? Então, o sistema binário, ele é um sistema de contagem, né? Ele é um sistema de contagem muito antigo e ele vai vir a ficar famoso justamente com algumas coisas que vocês colocaram aí no chat, com componentes eletrônicos, né? Vai ser ali um sistema que vai nascer ali no ano 3 a.C., né? Por um matemático indiano, mas vai ficar famoso aí, né? A gente vai começar a ouvir falar mais pelo mundo em 1937, quando a gente vai começar a usar circuitos elétricos ali, vai começar a usar essa linguagem para interpretação, né? A linguagem computacional. O código binário, na verdade, no computador, ele é usado simplesmente como um meio, né, de codificação que depois vai virar, por exemplo, uma imagem, uma letra, um número. Então, ele é a linguagem que os computadores, vamos dizer, usam entre si, né, justamente para que esses códigos passem de um para o outro e eles consigam ler esses códigos, tá? E a gente tem que lembrar que o código binário, né, o sistema binário, ele não foi criado para a computação. Quando ele foi criado lá em 3 a.C., a ideia é que ele realmente fosse um sistema de contagem. Mas ele acabou sendo muito útil para a computação. Tanto que o sistema binário ele é usado para outras duas coisas, né? Como, por exemplo, o código Morse e também a escrita em Braille. Eles também usam o sistema binário, né? A gente acaba não falando muito sobre isso, mas a base dele
deles também é binária. Se vocês tiverem esse interesse, por favor, pesquisem, porque hoje, né, a gente vai falar mais específico de programação. Enganchando aí, ó. Já gruda aí, Ju. Já gruda. O João Pedro, o que tem a ver código binário com programação? Ué, por causa que para você programar, você precisa deixar isso numa linguagem que o seu computador vai conseguir interpretar. E toda linguagem dentro de um computador vai começar pelo sistema binário. Né? Então, acho que essa dúvida já está respondida, então? Já, passa para a próxima. Então, bora lá. Primeiro, a gente vai ter que entender o que são sistemas de contagem. Né? Como o próprio nome diz, são os sistemas que a gente usa para contar. O mais comum da gente usar é o que a gente chama de marcas de contagem. Essas marcas de contagem, elas meio que são instintivas. Né? Eu acho que a gente pode dar uns exemplos aqui. Quando a gente vê num filme, por exemplo, a galera que está presa lá, está no naufrágio, tal, que eles fazem o quê? Calma que eu esqueci que tem que fazer os aproveitando o que você está fazendo aí, Fabiana, já fala com eles que tem que prestar atenção desde o início da aula, porque essa aula é um pouquinho complexa, galerinha. Então, precisa que vocês tenham atenção e não fujam muito do assunto da aula, porque senão até a gente fica com dificuldade de encontrar as dúvidas. Não, e isso para deixar bem claro que isso é o básico do básico do básico para entender o que é o sistema binário. Isso, dentro de programação, é algo muito mais complexo, tá? Então, aqui a gente está trazendo vamos dizer assim, para vocês entenderem ali o basicão. Então, vamos lá, sistemas de contagem. Se a gente vê aqueles filmes onde tem o pessoal que está preso numa ilha e eles ficam contando o tempo, como normalmente é feita essa contagem? Faz os risquinhos, cruza. E aí fica uma parede cheia disso. Ou, por exemplo, quando a gente vai fazer ali votação para representante de classe, como a gente pode fazer também? A gente pega, faz aquele famoso quadradinho aqui, cortou e vai fazendo ali a conta de 5 em 5. Só que qual é o grande problema? Quando a gente fala sobre as marcas de contagem, é óbvio que elas são as mais simples e as mais práticas, porque elas são visuais. Né? Aqui a gente colocou as barrinhas, mas você pode fazer isso com qualquer coisa. Então, por exemplo, isso aqui é coração ou estrela, Ju? Coração. Coração? Então, vamos fazer com coração. Eu tenho, 3 corações e eu vou juntar com mais 2 corações. Isso vai dar o quê? 5 corações. No sistema de marcas de contagem, eu tenho que desenhar esses 5 corações. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Olha o espaço que a gente ocupou para mostrar isso para vocês. Mesmo sem a conta, esses 5 ocupam um espaço. E, querendo ou não, imagina se eu tivesse que fazer, ao invés de 5 corações, fossem 1000 corações. Né? Imagina quanto tempo isso não ia demandar e o espaço que eu precisaria justamente para fazer toda essa marcação. Então, o sistema que nós usamos é o sistema decimal, que é 1, 2, 3... e assim por diante. Por quê? Se a gente pensar, o sistema decimal ele vai transformar esse monte de desenho gigantesco em um único símbolo. Tá? A ideia... eu fico riscando a lousa inteira. Eu preciso aprender com os professores de matemática como eles fazem para não sujar a lousa inteira. Então, vamos lá. Qual é a ideia? Quando a gente fala sobre um sistema decimal, a gente tem que entender que o sistema decimal criou símbolos justamente para que a gente tivesse essa noção de grandeza. A gente não precisa desenhar o mesmo objeto ou a mesma coisa 5 vezes, porque o número 5 é uma representação, né, de uma quantidade de coisas. No caso, 5, né? A mesma coisa. 1, o 2, o 4, o 7 e assim vai. Então, ele já tem ali uma representação visual dos números, sem que seja necessário você apresentar a quantidade, né, de objetos. Você olha para o número 5, você já sabe o que ele significa. Só que quando a gente fala do sistema binário, existe uma pequena diferença. Porque o que acontece? Nas marcas de contagem, a gente não está usando nenhum símbolo. Né? A gente pode usar coração, risquinho, o mais comum é risco, né? O coração foi só para ilustrar. Mas não tem nenhum símbolo e você vai colocar a quantidade ali de objetos, estrelas, corações, o que você quiser para representar. Quando a gente fala do número decimal,
né, que a gente fala que são os números que a gente usa, ele tem 10 algarismos para a gente escolher, de 0 a 9. Ah, professora, mas não vai até o 10? Vai até o 10. Só que o 10 é a junção do número 1 com o número 0. Então, na verdade, algarismos ali que têm significado é de 0 a 9. Além disso, são só combinações de algarismos. Então, por isso que a gente fala decimal, porque nós temos 10 algarismos que a gente vai usar justamente para dar essa impressão quantitativa. O sistema binário já está bem aqui no nome, o bi. Né? Quando a gente fala sobre alguém ser bicampeão, né? Fala sobre bienal, justamente o bi dá a ideia de 2. Então, a gente só vai ter 2 algarismos para resolver tudo que a gente precisar, que é o 0 e 1. E a pegadinha do sistema binário está justamente no ponto onde a gente tem que transformar esse 0 e 1 em todas as informações que a gente vê no computador. Números, letras, imagens, tudo isso apenas com 0 e 1. Aproveitando, Fabi, pegando aí de novo o gancho, o Wagner perguntou se o binário só pode ser usado 1 e 0. Só. Porque o que acontece? A ideia do binário é você ter a dualidade, o sim, não, ligado e desligado. Vou até passar aqui para o próximo. Né? Se alguém tiver dúvida dessa parte, pede que a gente volte. Então, assim, se pedir, eu não vou conseguir enxergar. Tá muito difícil verificar as questões. Aliás, outra coisa que eu vi aqui, que foge um pouquinho, estão perguntando por que eu, professora de Educação Física, estou na aula de Tecnologia. Meu bem, desde abril aí que eu e a Fabiana estamos em Tecnologia. Né? A Fabiana é professora de Sociologia do Ensino Médio e eu, Educação Física, do Médio e do Fundamental, dos anos finais. Então, a gente acumula esse componente curricular. Já uns 3, 4 alunos perguntaram. E aí fica a dica, quem diz que quem é de humanas não pode fazer matemática, ó, aqui, ó, na cara da sociedade, né, Ju? Isso. Só que assim, galera, vamos colocar no chat quando tem dúvida ou comentário da aula, por favor. Então, ó, vamos entender por que só tem o 0 e 1 e não podem ser usados outros números. Porque a ideia do binário é justamente a gente ter a combinação do 0 como sendo off, justamente o 0 é sem valor. Então, assim, pensa que ele está desligado, e o 1 é o on ou o sim. Eu acho que, para a gente pensar em computação, como a gente pode imaginar? Imagina que existem correntes elétricas. Vamos lá usar a imaginação e fingir que esse raio torto que a professora desenhou aqui é a representação de uma corrente elétrica. Quando a gente fala num computador, todas as informações são transmitidas por impulsos elétricos, principalmente ali entre os transistores, que são justamente quem fazem essa triagem que depois vai para a memória, placa-mãe, enfim, para todos os outros componentes. Ele vai fazer essa interpretação das informações justamente por impulsos elétricos. Então, quer dizer que o 0 quer dizer que não está passando corrente elétrica. E o 1 que está passando corrente elétrica. Então, um computador, quando ele vai ler o sistema binário, ele vai ler se tem ou não corrente elétrica. É a mesma coisa que você pensar, por exemplo, num interruptor. O interruptor desligado é o 0, o interruptor ligado é o 1. Eu acho que um exemplo bem legal que deram na aula anterior foi de lâmpada, né, Ju? Foi bem legal, né? Foi um aluno que pensou nessa questão da lâmpada acesa e da lâmpada apagada. Fabi, surgiu uma dúvida. E foi bonitinho que a Clara, ela está prestando atenção e ela quer ser notada na dúvida dela. Ela botou dúvida bem grande. Fala aí. Tem algo a ver com o código de barras? Tem. Ó, eu coloquei aqui, ó, 2 lâmpadas muito bem desenhadas, né? Você é perfeita. Então, ó, uma lâmpada ligada e a outra desligada. O que tem a ver com o código de barras? Na verdade, se a gente for pensar qualquer dispositivo que carregue informações, como, por exemplo, CDs ou memórias, né, os HDs e tudo mais, todos eles têm ali a inscrição binária. É por meio do binário, que é justamente você ter informação ou não ter, que faz com que exista essa leitura. Então, imagina que o código de barra é um monte de ligado, desligado, ligado e desligado. Tanto que a gente vê, né, tem barrinhas pretas e brancas. É a mesma ideia do sistema binário, tá? Justamente porque o código de barra tem que ser lido por um sistema eletrônico. Fechou? Fechou.
E aí a professora Ingrid falou, alunos, prestem atenção. A professora Ingrid, da Lagoa de São Paulo lá, ela falou, presta atenção, que o próximo tema, a gente precisa dessa aula. Então, assim, quem não conseguir entender hoje, aqui, agora, assiste outra vez no YouTube, peça ajuda ao seu professor de tecnologia, manda mensagem para mim, para a Fabiana. Ou pede para alguém que conhece, por exemplo, eu, né, consegui montar boa parte dessa aula, porque eu também tive ajuda, né? Julião, ó, coração para você, que sem ele, essa aula também, né? Então, procure aí outras pessoas, se ficar dúvida, mas não fica com ela. De preferência, coloca aí no chat para a gente tentar, né, solucionar. Então, vamos voltar. O que acontece? A gente tem que entender que o sistema binário ele tem algumas diferenças muito importantes em relação ao sistema decimal. E é por isso que a gente está falando, vocês precisam prestar atenção. Porque não é um sistema que você pode comparar ao sistema que a gente já usa. Então, vamos lá. A primeira coisa é que o sistema binário, a leitura dele é feita ao contrário. Fala aí, Ju, para que lado? Ah, gente, agora é a hora da professora de educação física, Exatamente. Né? Da direita para a esquerda. Sucesso. Então, ele é lido da direita para a esquerda, o que é diferente do sistema decimal. Ó. Por exemplo, aqui a gente tem o 32. Quer dizer, o 32 está com barrinha aqui, então 16. O 16 a gente lê para esse lado. Você lê primeiro o 1 e depois o 6. Justamente, o sistema binário é ao contrário. Você começa a ler daqui para cá. Ok? Né? Então, já começa aí a primeira diferença entre eles. A segunda diferença é que o sistema binário, o principal que a gente tem que entender é que o 0 e 1, eles só vão ter valor, né, no caso 1, dependendo da sua posição. Porque justamente no sistema binário, o que agrega, né, o valor àquele algarismo, né, é justamente a posição. Então, esses tracinhos aqui não são frações, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem fração nessa aula. É só para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui um número binário aleatório, tá? Só para poder ilustrar. Então, vamos lá. Aqui eu escrevi um sistema binário. Vamos pensar quais já começam aí essas primeiras diferenças. Está vendo esse 2N aqui embaixo? Provavelmente vocês ainda não tiveram potenciação aí. Se tiveram, pode colocar aí para a Ju, que vocês já estão craques na potenciação. Mas como funciona? Se a gente pegar o número decimal, o decimal ele vai ser sempre um número de base 10. Né? Então, vai ser 10 elevado a n. Tá? Quando a gente fala do sistema binário, a base é 2. E o n é a posição que está esse número. Então, por exemplo, se a gente for pensar, a posição 4 é 2 elevado a 4. Professora, não tive potenciação. Não fique preocupado, jovem gafanhoto. Vamos aqui para o mais simples. A gente pode entender que esse valor de 2 elevado a n, dentro aqui da nossa ideia, ele vai funcionar como o dobro do número anterior. Então, ó, 1, o dobro de 1, 2 de 2 é 4, 8, 16, 32, e assim vai seguindo, de 32, 64, 128, 253 e assim sucessivamente. Tá? Então, a gente sempre vai ter esse aumento, que é sempre o dobro do anterior. Tá? Isso daqui vai ser o valor que esse número vai ter nessa posição especificamente. Então, vamos tentar ler esse número, Ju? Vamos. Como eles estão aí? Olha, alguns alunos estão ainda viajando na maionese. Outros estão discutindo se isso é importante para a vida ou não. Continua discutindo que eu vou continuar dando aula. Então, vamos lá. Já que está tudo ótimo, então vamos continuar. Ó, a Dani está aqui, até ela riu. Dani, você não sabe o que eu passo. Às vezes me dá uma crise de dar risada no meio da aula. Ai, gente, é verdade. Vocês estão discutindo outra coisa, então está entendido, vamos continuar. Então, ó, como funciona? Eu vou até mudar a cor da caneta para a gente tentar deixar mais simples. Ó. Vamos lembrar isso aqui. Essa é a parte que tem que ficar muito clara para vocês. 0 é sempre off. É sempre uma negativa. Não está passando corrente. Da mesma maneira que o on, que é o 1,
vai estar passando corrente. Então, vamos lá. Eu vou ficar um pouco escondida aqui, talvez eu fique meio encoberta aqui pelas libras, mas foca aqui. Vai dar tudo certo. Vai dar bom, vai dar bom. Ó, a gente sempre começa ao contrário, tá? Sistema binário começa de que lado para que lado mesmo, Juliana? Da direita para a esquerda. Vamos lá. A Dani vai morrer, o bebê da Dani vai tá, a menininha ali tá dando risada ali, ó. Ó, já vai sair daqui, expert, sua filha vai sair daqui melhor que o Bill Gates, você vai ver. Ó. Como vai funcionar aqui esse sistema? Então, ó, esquece esses números que estão aqui embaixo, foca só no 0 e no 1. O 0, como a gente falou, não tem corrente, ele não funciona. Então, ó, 0 na posição 1, ele não vai ter valor para mim, porque justamente o 0 significa que não está passando corrente por essa posição, então essa informação não está chegando no seu computador, né? Celular, enfim, qualquer dispositivo eletrônico. Na posição 2, a gente tem um 1. O 1 significa ligado, consequentemente está passando corrente, então esse número 1 fica. A gente tem na posição 4, 0, mesma coisa, não está passando corrente. Na posição 4, a gente tem um 1 aqui, está passando corrente, ele fica. 16 e 32, né, que é a posição, deixa eu ver que eu já perdi as contas, 5 e 6, também não tem corrente. Então, eu sei que os únicos números que, para mim, vão ter algum valor real é o número 1, né, onde ele estiver. E aí, como vai acontecer? Esse 1 desce para cá, esse daqui desce para cá, então o que acontece? Por esse 1 estar na posição 2, o valor dele é de 2. Tá? Eu vou colocar para cá, porque aqui já está meio cheio de coisa. Esse número aqui, esse 1, ele está na posição 4. A posição 4 tem valor de 8. Então, 2 mais 8. E isso é igual a 10. Então, a gente pode dizer que... Né, deixa eu... Gente, Fabi? mas... Oi. Levantei o dedo. Vai, ET. Fala, ET. Não, tô falando sério. A Gabriele perguntou, professora, como faz para saber quando passa corrente e quando não passa? Justamente, é que assim, ó, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, ó, foca na ideia que sempre que tiver o 0, não passa corrente, e sempre que tiver o 1, essa corrente está passando. Ou seja, eu só vou considerar quando estiver o número 1. O Exato. número 1, eu faço um cálculo com o número que está embaixo, que significa a posição. Fabi, tem mais uma pergunta aqui, ó, pera. Ai, cadê a pergunta? Eu só vou passar aqui eu esqueci, tem que fechar isso Eu aqui. só tenho que achar a pergunta, né? Ah. Professor, o sistema binário é obrigado a começar com 0? Não é obrigado a começar com 0. Ele pode começar com 0 e 1, desde que seja apenas 0 e 1, tá? 0 e 1, só isso. Foi a Isabela que perguntou. Tá, ó. Esse é o mesmo exemplo, tá? Por sinal... Nossa, que sorte, cara. Eu marquei o mesmo número. E dessa vez eu juro que foi por sorte. Você está falando que você adivinha as coisas? Não, mas foi sorte, porque nas outras deu errado. Mas, ó, vamos lá. Quando a gente tem aqui, por exemplo, esses sistemas, foi o que eu falei. A gente... Oh. Não, uma hora eu aprendo a usar essa lousa, vai dar bom, tenho fé. Ó, mesma coisa. Aqui a gente tem um 1 e aqui a gente tem um 1. Somando os valores vai dar 10. Então, a gente pode dizer que 0, 0... que esse número é igual a 10. Tá? Até aí tudo bem, certo, Tá, Ju? tudo indo bem. Eu acho que vocês vão entender melhor quando a gente passar isso para letras, que é o próximo passo que a gente vai seguir. Então, assim, se vocês ficaram com dúvida ainda nessa parte, espera só um pouquinho, a gente vai falar de letras. Se você continuar com a dúvida, aí você pede para a gente voltar, porque a gente percebeu que muita gente descobriu ali a magia, teve o pulo do gato, a inspiração divina, quando a gente falou sobre as letras, né, Ju? Foi verdade. E aí, gente, eu vou aprender ainda a mexer nessa lousa, você vai ver, eu vou ficar profissional ainda. Então, ó. Aqui, a gente vai ver as letras. Quando a gente fala sobre números, como vocês viram, seguir aquele esqueminha. Agora, quando a gente fala sobre letras, existe aí uma pequena diferença. Por quê? Quando a gente vai falar sobre letras, obrigatoriamente, elas vão ter... Eu esqueço de ligar a caneta.
vão ter 8 dígitos. E essa parte é muito importante. Para a letra, obrigatoriamente, são 8 dígitos. Por quê? São 5 dígitos, onde a gente vai fazer ali o cálculo das letras, e aqui, onde a gente vai discriminar se essa letra é maiúscula ou minúscula, tá? Só que o que acontece? O maiúsculo e o minúsculo já é um padrão. Então, sempre vai ser minúscula 110, da mesma maneira que a maiúscula 010. Lembrando, a gente sempre lê ao contrário, tá, gente? E aí, o que acontece? Por que é esse padrão? É a mesma ideia de quando a gente fala sobre sistema métrico. Se eu usar o sistema métrico e a Juliana estiver usando, por exemplo, o sistema de milhas, e a gente estiver conversando aqui, a gente vai parecer duas malucas conversando. Porque a gente vai estar falando sobre coisas completamente diferentes. Então, isso aqui é um padrão criado para que todo mundo entenda que sempre vai ser, né, maiúscula e minúscula, tá? Então, a gente vai deixar essa parte aqui para depois. Vamos lá, vamos montar uma letra. Manter a mesma letra de sempre, Ju? Eu acho que sim. Um segundo? Me dá um segundo? 2, até 2. Até 2, até 10. Ó, o Vinícius colocou várias vezes. Ó, professora, aqui é o Vinícius Chaves Carvalho, da escola Eurípides Simões de Paula. Professora, o sistema binário é muito utilizado na robótica? Sim, para interpretação de imagem. Você tem que entender qual parte da robótica você está falando. Se a gente está falando apenas sobre a questão de componentes, não. Se a gente está falando sobre a leitura e a interpretação de informações, sim. De qualquer componente eletrônico. Seja robô, celular, computador, qualquer um que vai ler, né, essas informações eletrônicas vai ter, sim, ali a existência do código binário para programação, codificação, enfim, né? Para tudo. Fechou, é isso aí. É isso aí? É. Então, a gente vai pegar a letra de sempre, Ju? Oi? Ah, a letra linda. Qual é a letra mais linda do mundo? F. J? F, né? Mas como eu sou legal, eu sou uma pessoa simpática, eu vou botar o J. Miglis. A gente é Miglis, então tudo pão, a gente vai colocar o J, tudo pão, de Jujuba. Mas, na verdade, é de Jujuba, porque a gente é fã da Jujuba. Da Jujuba. Da Jujuba. Então, Jujuba está aqui, colocaremos um J maiúsculo, né? Grandão. Porque Jujuba é um nome, assim, de um unicórnio de respeito. É. Né? Então, J maiúsculo. Como a gente, então, vai transformar letra em número? Aí é um BOzinho, hein, Ju? Então, né? E aí, aproveitando, tem um professor Sérgio que perguntou, como que transforma letra em número? Aí é que está o pulo do gato. Primeiro, a gente tem que entender que isso que a gente vai fazer agora só vai funcionar para o nosso alfabeto. Por quê? Quando a gente vai para outros lugares do mundo, a gente tem que entender que os sistemas de escrita também são diferentes. Então, no Japão, por exemplo, a gente tem o kanji, né, que são símbolos que, às vezes, eles têm um significado de uma palavra inteira. Ou, por exemplo, na Alemanha, onde a gente tem ali certas vogais com trema, que também entram para o alfabeto, né, dentro da Alemanha. Então, a gente tem que pensar nisso no alfabeto Brasil, BR, Rue, Rue, entendeu? É isso que funciona. Então, vamos lá. Como a gente transforma letras em números? Simples. O nosso alfabeto, ele sempre tem a mesma ordem, né, Ju? Sempre. Né? Você nunca vai ver alguém falando, gente, eu vou falar o alfabeto. JPK, LM, HJ, não existe. VYZ. O nosso alfabeto, ele sempre vai seguir a mesma lógica, de A a Z, sempre na mesma ordem. Então, como a gente pode transformar letras em números? É a gente transformar a letra na sua posição no alfabeto. Vamos dar o exemplo do J. Ju, conta com eles aí. Em que posição está o J? A, B, C. Pera. Olha eu aqui, gente. Olha eu. 1, 2, não dá pra ver. 3, cadê eu aqui, ó? Tô aqui? Está em algum lugar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas está contando, é as letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Eu só queria mostrar que eram 10. Então, J é a 10ª letra do alfabeto. Sendo assim, a gente precisa que esse código aqui seja traduzido como 10, tá? Então, bora lá. Deixa eu vir para esse lado aqui. Então, ó, qual é a maneira mais simples que eu vou precisar de menos números para chegar no 10?
que eu vou fazer? Eu tenho aqui o 2 e o 8. 8 mais 2, 10, só alegria. E como eu vou fazer isso? Se eu só preciso do 8 e do 2, eu não vou precisar nem do 1, nem da posição 1, nem da posição 3, nem da posição 5, correto? Então, ó, não preciso dessa posição, eu não vou usá-la. Corrente desligada, essa eu vou usar. Corrente ligada, essa eu não vou precisar, corrente desligada. Essa eu preciso, corrente ligada. E essa daqui, desligada. O Gabriel já colocou 8 mais 2. Gênio. Gabriel, você sacou aí, ó. Já está ali, ó, no pulo do gato. E aí, o que acontece? Esse 8 mais 2, como a gente já viu antes, vai dar 10, correto? 10 é a 10ª letra do alfabeto, a gente já sabe que é o J. Como é maiúsculo, porque a Jujuba é alguém muito importante, né? Então, é um nome digno de um unicórnio apenas maravilhoso. Nós temos que pensar... Dá um close aqui no unicórnio, dá um close. Um close na dona Jujuba. Jujuba apenas maravilhosa. O que a gente faz? Jujuba merece uma letra maiúscula. Merece. Qual é o código, né? Que aí a gente já está falando de um código já pré-estabelecido. A gente tem a letra maiúscula sendo 0, 1, 0. Então, 0, 1, 0. E aqui nós temos o nosso J maiúsculo, tá? Agora, para vocês entenderem melhor, eu vou apagar tudo isso. Ô, Fabi, ó, o Richard está perguntando, professor, a posição do número tem valor? Justamente, o que vai gerar o valor desse 1 é a posição em que ele está. Como a gente, como a gente mostrou antes, deixa eu voltar aqui. Ó, o inferno. Quer que eu apague? Não, é que a pessoa esquece como funciona a ciência. A aula de tecnologia, a professora não sabe lidar com tecnologia, mas vamos lá. Por exemplo, tá vendo que aqui tem o meu nome e o da Ju? Vamos explicar, já que aqui a gente pode usar a lousa. Agora tá sucesso. Agora tá ótimo. Maravilhoso. Vamos lá. Vai dar bom. Pronto. Aí é uma letra. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Enquanto está contando, a Rebeca falou que se perdeu na letra maiúscula. Gente, letra maiúscula e minúscula é aquele código fixo. Você não muda. Então, o código de letra maiúscula e minúscula já é predeterminado, assim quando a gente pensa no centímetros, quilômetros. Ó, é eu vou até colocar aqui, ó. Maiúscula, eu vou colocar a setinha aqui para cima, só para a gente saber. É o 010 e aqui o para baixo, que é minúscula, é... Opa! 110. Então, vamos lá. Esse daqui é o meu nome da Ju. Por sorte, o nosso nome tem a mesma quantidade de letras, né? Então, vamos lá. O Juan falou que a primeira é Juliana. Vamos ver. Então, ó, por exemplo, aqui a gente... vocês estão vendo que eu separei? Por quê? Porque como cada letra tem 8 dígitos, cada espacinho desse tem 8 dígitos e representa uma letra do nosso nome. Então, vamos lá. Posição 1, 0. Então, não conto. Posição 2, posição 4, o resto não conta. 010 significa que é a letra maiúscula. 4 mais 2 é 6. Tá. Então, é a 6ª letra. A, B, C, D, E, F. Então, a primeira letra que a gente tem aqui é o F. Então, aqui já dá para a gente saber que é Fabiana. Da mesma maneira, a gente não fez isso aqui, acabou de fazer o da Ju, ó. Não tem aqui. Esse 1 aqui vai ter valor 2. Esse 4, ele está com 0, então não conta. Esse aqui está com valor 4. Ou 4 não, 8. Ó, a lesa já atrapalhando. 8 mais 2, 10. A gente já sabe que a 10ª letra do alfabeto é o J. E isso a gente vai seguindo. Mas, por exemplo, aqui, ó, tá vendo esse 010 que está aqui? Por quê? Letra maiúscula, porque justamente nome próprio, letra maiúscula. Só que vocês veem que todas as outras letras têm o 011 aqui, ó, o código de área de São Paulo. Quer dizer que a gente mora em São Paulo? Talvez, também. Mas significa que todas as outras letras são minúsculas, porque justamente quando a gente fala de um nome próprio, a gente vai ser sempre só a primeira letra maiúscula. Eu acho que talvez assim fique um pouco mais claro de entender, Ju, como está aí.
o máximo, o must. Tá? E a mesma coisa, ó, se a gente seguir essa mesma ideia, no logo do centro de mídias, é só fazer a mesma coisa. Vai de... Ô, inferno... Vamos lá. Aqui, ó. É a mesma coisa. É só você ir separando os grupos aqui, ó, de letras e você vai descobrir o que está escrito aqui no logo do centro de mídias, que, no caso, a gente já sabe, porque é o logo original do centro de mídias, só transformei ele em binário. Como estão aí as dúvidas, Ju? Muita gente falando que agora começou a entender, que está entendendo. Tem uns que estão colocando assim, ó, quem não está entendendo, copia e cola. Meu amor, presta mais atenção e não copia e cola. Outra coisa, gente, não adianta você falar para mim que você não entendeu. Porque, no caso, eu já expliquei marcas de contagem, decimal, binário, expliquei contagem de número e letra em binário. Então, assim, fale exatamente o que você está com dúvida, porque tudo é muita coisa. Tá? Ó, a Ellen colocou, e outros alunos já perguntaram, como vamos saber se o código está querendo representar um nome ou um número? Então, a gente tem que pensar que aqui a gente só vai entender como funciona esse mecanismo, tá? E que números não necessariamente vão ter 8 dígitos. Mas quando a gente fala de linguagem de programação, aí tem lá a Zurucubaca muito louca do computador, que justamente ele interpreta. Mas a gente vai chegar nessa parte aí. E você vai entender como ele vai descobrir se é letra ou não. Ó, isso aqui é para vocês terem noção de quanto o nosso computador, né, celular, consegue armazenar. Um bit é uma unidade binária, é um 0 ou 1. Se a gente pegar um byte, são 8 bits, que significa que cada letra tem o peso de um byte, porque justamente a gente usa 8 símbolos, que são 8 bits. Um kilobyte são 1024 vezes 8. E aí você vai chegar ao número de caracteres que você vai ter de sistema binário. Da mesma maneira, um gigabyte é 1 bilhão vezes 8, e você vai ter aí a quantidade de caracteres também que você vai ter dentro do sistema binário. E aí que está a resposta do que vocês perguntaram, que é como a gente sabe se é letra, se é número, como isso vai funcionar. Quando a gente fala sobre programação, a gente sempre precisa entender que nós precisamos ter um padrão. O que significa ter um padrão? Quando eu mando uma mensagem para a Juliana, ela vai se transformar em código binário para ir para o celular dela, ler isso e interpretar. Se o nosso celular não ler essa informação da mesma maneira, a gente não vai conseguir ter essa interpretação. Eu vou usar um exemplo. Há uns anos atrás, né, isso já foi corrigido, se você tinha um computador que era Mac, um computador Windows, muitas vezes a leitura de caracteres não era a mesma. Então, por exemplo, a minha orientadora, né, da faculdade, ela tinha um Mac. Às vezes ela me mandava e-mail que tinha cedilha, tinha, por exemplo, acento. E quando chegava para mim, no meu computador, que é o Windows, né, que é o dinheiro que nós temos para pagar, o que a gente fazia? Ele vinha nos caracteres completamente aleatórios, porque justamente a maneira com que eles liam esses dados era diferente. Então, existe esse American Standard Code Information Interchange, que justamente padroniza como vai ser lida essas informações por todos os componentes eletrônicos. Então, como ele vai funcionar? A gente vai ter o sistema binário, né? Por exemplo, aqui a gente tem a letra A maiúscula, tá vendo? Fala, Ju. Ó, A maiúscula. Isso vai ser transformado em decimal. E aí, eles vão ter uma tabela de decimal. Por exemplo, o número 1 é um asterisco, o número 2 é o B sublinhado, enfim. E aí, é com base nesse código que eles vão fazer a leitura da codificação, né, Ju? E aí, aqui tem a quantidade de símbolos que 16 bits e 8 bits conseguem armazenar no computador. E pensem que hoje o nosso Windows tem de 32 a 64, né, bits cada um deles. A gente, na verdade, queria passar um pouco mais para vocês aqui sobre programação, mas isso vocês podem ver no caderno do aluno, tá? Toda a parte de algoritmo tem no caderno do aluno do 8º e do 9º, assim como o exercício que a gente sugere para vocês, que a impressora humana vai aparecer aí na tela para vocês, tá?
do nono ano, os dois, né, são volume 3. Do nono ano são as páginas 50 e 51. QR Code na tela para avaliar a aula, né? Isso é muito importante, a aula passa voando. Então, quem não entendeu, consulta o professor de tecnologia, assiste novamente a aula, entre em contato comigo, com a Fabi, que vai dar tudo certo. Tem um aluno que eu esqueci o nome, que ele falou agora, ele vai hackear a NASA, que ele tá muito Exatamente. Então, bora! sempre um prazer, até a próxima aula.